a obra de André Luiz, ela pode ser lida como um romance, no nível simples, né? Num nível fácil, em que as pessoas vão entender a história, tem personagem, tem enredo, tem trama, tem alguma coisa interessante que prende a atenção. Mas se você quiser, você poderá ler a obra como um ensinamento, porque existem inúmeras passagens, inúmeras situações que ilustram para o espírito coisas importantes que ele vai encontrar ao longo da sua trajetória evolutiva. Então, o segundo nível, como você está entendendo, já é um nível de estudioso, um nível que vai acrescentar a cada um de nós algo a mais do que nós estamos acostumados. Então não é só historinha pela historinha, é um momento também de meditar, de fazer uma introspecção. O segundo nível de leitura que nós podemos usar na leitura de André Luiz é este. Mas, além deste, nós temos o terceiro nível. Porque André Luiz, você verá isso na medida em que nós fomos desenvolvendo nossos temas, André Luiz, ele traz revelações, ele traz inúmeras novidades que estão por detrás do que está dito. E se nós lermos com essa profundidade, entenderemos coisas que somente quando estamos atentos costumamos apreender. Por isso que o nosso programa se chama O Espírito da Letra. Tentaremos fazer essa leitura simples, essa leitura que aprende e essa leitura que revela, retirando da letra o seu espírito. E André Luiz é muito rico e em cada página nós encontraremos grandes ensinamentos. Mas, começando, todo o livro em geral traz uma introdução. Um dos defeitos do leitor é não gostar disto, não é? Não gostar de começar pelo começo. Já quer ir lá no miolo, onde está a história principal. Mas o livro Nosso Lar, ele traduz, já desde as primeiras páginas, ensinamentos bastante reveladores. Dissemos no bloco anterior que a obra de André Luiz pode ser lida de diversas formas. Você pode ler o livro Nosso Lar como uma história interessante, uma história que tem um enredo. Você pode lê-lo como um conjunto de ensinamentos, que também é uma forma um pouco mais profunda de fazer a leitura, retirando detalhes daqui, detalhes dali, ensinamentos espirituais. Mas você pode ler também o livro Nosso Lar como um livro revelador. Por detrás da letra existe o Espírito. Daí o nosso programa chamar-se O Espírito da Letra. E então nós vamos selecionar determinadas passagens para que você descubra onde está o Espírito da Letra. Como é que vamos fazer isto? Começando. O começo do livro não está no primeiro capítulo. Se você vai à obra Nosso Lar, você verá que há duas comunicações que antecedem o início da história. Uma delas, a primeira, é do Espírito Emmanuel. Ele traz informações muito interessantes. Ele apresenta o autor, que logo depois será responsável pela obra. Emmanuel, que foi o mentor espiritual da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que definia que espíritos poderiam ou não usar a mediunidade deste nosso querido e inesquecível médium mineiro para trazer a sua mensagem. Emmanuel, que era aquele que tinha o controle de qualidade de toda a obra, como um planejador da divulgação espírita através de Chico, ele apresenta o espírito André Luiz. E é muito interessante porque em um outro livro, que se chama Voltei, o espírito irmão Jacó, ele diz, quando ele, espírito de Jacó, queria escrever pelo Chico, e tendo ido a Pedro Leopoldo, onde Chico vivia, não conseguiu fazê-lo de imediato, irmão Jacó protesta mentalmente,
dizendo, poxa, mas o André Luiz escreveu através do Chico, por que que eu não posso? E o mentor, que provavelmente era Emmanuel, que estava ali ao lado dele, captando o pensamento, assim, inconsolado, quase rebelde, de irmão Jacó, responde a ele dizendo, você não se esqueça que André Luiz esteve junto de Chico, diuturnamente, por 700 dias. O espírito André Luiz fez, durante 2 anos aproximadamente, uma ligação diurna e noturna com o médium mineiro para fazer uma sintonização adequada, a fim de que a sua mensagem pudesse chegar com toda a sua riqueza aos leitores. Então, André Luiz é este espírito que vai falar com Chico. E nós estaremos hoje analisando a primeira mensagem na nossa sala de leitura. Veja só que interessante. Emmanuel nos fala o seguinte, acompanhe no texto. O título é Novo Amigo. Vamos pegar então uma passagem. Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. Emmanuel já começa a explicar quem é o espírito André Luiz, porque certamente o leitor iria querer identificá-lo. Sabendo que se trata de um espírito que vai contar uma história que ele viveu, quem foi este? E nós vamos ver Emmanuel, já na mensagem inicial do livro, explicando ao leitor como é que esse espírito irá se apresentar. Que André Luiz se esconde no anonimato. As primeiras frases que nós observamos já nos dizem isto. Em vão nós procuraremos encontrar o médico nas palavras do Espírito. Acompanhemos mais um trecho da apresentação de Emmanuel. Vamos lá. André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. Cerrar aqui quer dizer fechar. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e o autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, ele necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Com isso você observa que André Luiz preservou a identidade dele para não prejudicar parentes que estavam encarnados, que estavam ainda vivendo no mundo bastante envolvidos com outras, às vezes até mesmo outras religiões, que poderiam estar constrangidos ao identificarem que determinado espírito, que estava agora vindo falar sobre um médium bastante conhecido, era na verdade um parente seu. Não era esta a finalidade de André Luiz, de causar espanto ou causar surpresa. Era o de trazer notícia. Então, ele mescla a sua realidade na Terra com determinados detalhes nos quais ele se oculta. E aqueles que forem procurar o espírito encarnado na figura de um ou de outro personagem famoso, estarão meio aturdidos, porque não encontrarão esta perfeita correlação. Mas Emmanuel vai mais adiante. Vamos lá. Há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis, a uma legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem-intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano.
Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens da narrativa. Aquilo que não é habitual, aquilo que é inabitual, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. Esta é uma referência importante. Sempre que nós não conhecemos as coisas, duvidamos delas. Não sabemos a sua abrangência, não temos ainda a acuidade para mergulhar na profundidade do que ela representa, então é mais fácil dizer, não acredito, que ridículo, que coisa sem nexo, onde já se viu uma coisa desta? A minha inteligência não consegue abarcar isso, então não deve existir, deve ser mentira. E isto é um atestado de incompetência, é um atestado de imaturidade, porque de verdade, mais adequado seria dizermos, eu não entendo, mas não posso dizer que é mentira, não posso dizer que não é verdade, vou procurar me aprofundar, vou estudar. Mas entre ir ler, estudar e o trabalho que isso dá, às vezes as pessoas preferem não fazer nada e duvidar. Emmanuel já está alertando sobre isso. Agora, ao final da sua comunicação, veja só o que ele nos apresenta. Vamos lá. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo, conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, nos serviços do bem. O intercâmbio com o mundo invisível é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro. Então, o objetivo deste trabalho é mostrar a milhares de criaturas que se interessam pelas notícias do mundo invisível como acontecem as realidades deste mundo invisível depois da morte física. E para todos nós que estamos procurando melhorar, Emmanuel termina esta comunicação afirmando o seguinte, para a nossa meditação. Vamos lá. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Guarde a experiência dele no livro da alma. Que os passos do cristão, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo e que, em nosso campo doutrinário, precisamos em verdade do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade.